Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre incêndios e uso correto de EPCs e EPIs. Tópicos a serem abordados nesta aula. Agora, você vai assistir uma videoaula sobre incêndios e compreender a importância da utilização destes equipamentos. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é a proteção e o combate a incêndio, parte 1. E os tópicos a serem abordados são a introdução, o objetivo, a definição do fogo, a forma de propagação do fogo e os métodos de extinção do fogo. Ao término dessa lição, você deverá ser capaz de definir o fogo, aplicar técnicas simples de combate a incêndio, diferenciar o princípio de incêndio e incêndio e estabelecer medidas preventivas a serem adotadas a fim de evitar incêndio. Introdução e objetivo, aspectos legais. É importante a gente entender que dentro do contexto de proteção e combate a incêndio, existem regras. Por exemplo, quando a gente fala de aspectos legais, é porque são leis, são normas e procedimentos no que tange a incêndio. A proteção contra incêndio precisa seguir um padrão. Dessa forma, a gente tem o seguinte: Decreto Estadual 56.819, de 2011. Esse decreto ele é estabelecido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Ou seja, é o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo que determina as regras, os procedimentos a serem adotados. Por exemplo, que altura que tem que estar o extintor, que altura que tem que estar a sinalização do extintor, quantos metros eu preciso percorrer para chegar até o extintor, dependendo do que está queimando. Hoje, o Decreto Estadual 56.819, ele conta com 44 instruções técnicas, são as chamadas ITs. Aqui a gente traz como exemplo 3 básicas. Então, se eu quiser saber como que forma uma brigada de incêndio, como que é composta uma brigada de incêndio, as diretrizes, eu tenho que recorrer à instrução técnica do Corpo de Bombeiro número 17, que vai dizer sobre a brigada de incêndio. Quando eu quiser saber só sobre subestações elétricas, tudo que tange a proteção, a prevenção do combate a incêndio em subestações elétricas, eu recorro à IT 37. Ainda temos a IT 41, que nos diz respeito às partes de inspeção visual em instalações elétricas. Ou seja, eu não preciso nem colocar a mão no equipamento elétrico para ver se ele está em conformidade com essa legislação. Ainda dentro da legislação, a gente tem as NBRs, que são as normas brasileiras. A NBR 14.216, ela vai falar sobre o Programa de Brigada de Incêndio. A NBR 10.898, ela vai falar sobre o Sistema de Iluminação de Emergência. Dentro da parte de legislação, lembram da NR, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que ela é dada pela Portaria 3.214. Então, por exemplo, a NR10, ela vai definir diretrizes sobre a parte elétrica. A NR23, a norma regulamentadora 23, ela vai trazer para a gente diretrizes sobre a proteção e combate a incêndio. Por exemplo, a NR23, no seu item 23.1, diz o seguinte: todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Opa! Legislação estadual. Então, cada estado tem a sua legislação. Lembrando que o Decreto Estadual 56.819, ele é válido para São Paulo, para o estado de São Paulo. Então você tem que tomar cuidado da região que você se encontra. Procure saber, pesquisar no Corpo de Bombeiros da sua região qual o decreto que adota. Por exemplo, o Decreto Estadual do Rio Grande do Sul não é o mesmo aplicável para a gente aqui em São Paulo. Ainda dentro da CLT, a gente tem o artigo 200, no parágrafo 4, que ele vai dizer para a gente sobre a proteção contra incêndio geral e medidas preventivas adequadas. A NR10, a norma regulamentadora NR10, no seu item 10.12.4, ele traz o seguinte: os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem estar aptos a manusear e operar equipamentos de prevenção e combate a incêndio existentes nas instalações elétricas.
Ou seja, não adianta a empresa ter os equipamentos, tudo em conformidade com toda essa parte legal, com toda essa legislação, não tendo um colaborador apto a manusear e a operar esses equipamentos. Muitos deles não operam sozinhos, não são autoativados, e daí entra a sua importância, o seu conhecimento. Vamos entender um pouco mais. A proteção contra incêndio ela é um assunto um pouco mais complexo do que possa parecer. À primeira vista, a gente imagina que ela é composta pelos equipamentos de combate a incêndio, fixados nas edificações. Porém, essa é apenas uma parte do sistema. Tenta imaginar o seguinte: quando a gente fala sobre proteção e combate a incêndio, o que vem na sua cabeça? De repente, extintores, hidrantes. Só que isso é um pouco mais complexo. A gente tem que lembrar que para aquele hidrante estar naquele local, para aquele extintor estar naquele local, foi efetuado um estudo antes, desde o projeto. Então, antes daquele extintor estar naquele local, houve um projeto para ele estar naquele local. Então, isso é bem mais complexo. É necessário o treinamento dos colaboradores. Estes deverão identificar e operar corretamente os equipamentos de combate a incêndio, bem como agir com calma e racionalidade, sempre que houver um princípio de incêndio. Calma e racionalidade. O que está queimando? O que eu devo usar? Será que eu vou conseguir dar frente do fogo? Calma e racionalidade. É difícil, mas você vai ter que ter. Um breve histórico sobre a segurança contra incêndio. A luta contra os sinistros datam tempos imemoriais. Descobrimentos arqueológicos reforçam o conhecimento de que enormes sinistros assolaram a humanidade. Magníficas cidades, como Nínive, Jericó, Jerusalém, na antiguidade, foram devastadas por enormes sinistros, restando somente cinza e carvão para estudos. Quando a gente vem para essa parte de arqueologia, é interessante a gente observar que o que a ciência traz para a gente hoje são estudos através dos arqueólogos, ou seja, aquela equipe, a arqueologia é a ciência que estuda a história. Então lembra, tenta relembrar aquela equipe que vai, escava e procura objetos, pratas, enfim. O que a gente tem hoje para trabalhar com a parte de prevenção e combate a incêndio são o que os arqueólogos trouxeram para a gente. Entre esses incêndios, podemos citar o de Roma, no ano de 64 d.C., imposto pelo imperador Nero. Também temos um incêndio ocorrido em Londres, no ano de 1798, que destruiu mais de 70% da cidade. Entre os séculos 17 e 18, grandes incêndios devastaram tanto a Europa como a Ásia. No ano de 1750, o incêndio destruiu a cidade de Constantinopla, deixando um saldo de mais de 10 mil vítimas fatais. E no início do século XVIII, em 1812, a cidade de Moscou foi destruída pelo fogo, que foi ateado pelos seus habitantes ao serem invadidas pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Na América, em 1871, um violento incêndio destruiu a cidade de Boston, nos Estados Unidos, deixando um saldo de 250 mortes e mais de 100 mil desabrigados. Os primeiros registros de proteção contra incêndio ocorreram no Império Romano, 5 séculos antes de Cristo. Então, 500 anos antes de Cristo, a ciência traz para a gente que já tinha essa preocupação com a proteção contra incêndio. É lógico. Essa proteção, elas constituíam em palavras mágicas, que eram escritas nas edificações a serem protegidas. Então, os arqueólogos, eles descobriram 5 séculos antes de Cristo essas inscrições, que eram como se fossem palavras mágicas. Este castelo está protegido contra o Deus Fogo. Lógico, não tinham equipamentos, mas já se pensava na proteção e combate a incêndio. E por quê? Com tanto tempo, com tantas leis, com tanto conhecimento, o fogo onde ocorre? Lembre-se, o incêndio existe onde a prevenção falha. E lembrando que nessa época não haviam meios como existem hoje para dar frente contra esse inimigo voraz, o fogo.
E em algumas vezes, o incêndio termina quando tudo já foi consumido. Para pensar, será que o fogo é mesmo inimigo da gente? Afinal, não é ele que nos ajuda, não é ele que nos aquece, traz eletricidade, esquenta o nosso banho? É de se pensar. A definição do fogo. Quando a gente fala em fogo, é difícil definir o fogo. Afinal, o que é o fogo para você? Num termo mais técnico, o fogo ou a combustão é uma reação química de oxidação com liberação de luz, calor, fumaça e gases. Então, o fogo nada mais é do que uma forma de energia. Para efeito didático, hoje é adotado o estudo do tetraedro, ou seja, as 4 faces do fogo: o calor, o combustível, o comburente e a reação em cadeia. Então, antes da gente combater o fogo, a gente tem que conhecer o que são esses 4 elementos. Os elementos que compõem o fogo, quais são? Calor, combustível, o comburente e a reação em cadeia. Qual o papel do calor dentro do fogo, dentro do tetraedro? Bom, o calor é a forma de energia que eleva a temperatura, ou seja, é a energia gerada através da transformação de outra energia, através de um processo físico ou químico. Processo físico ou químico, vamos lembrar um pouco. Eu tenho a água. Se eu pego a água e coloco no congelador, lógico, é para virar gelo. Se eu tiro esse gelo do congelador, eu volto ao estado físico natural dele. Ele volta a ser água. Então, isso não vai alterar o estado físico da matéria. O estado químico não, ele já altera a matéria. O calor pode ser descrito como uma condição de matéria em movimento, isso é, a movimentação e a vibração das moléculas que compõem uma matéria. Olha aqui, eu tenho o calor, eu tenho uma matéria, no caso representado por uma madeira, por um tronco. O calor aquecendo a matéria, as moléculas começam a se movimentar e expandindo-se. Isso gera mais calor. Lógico, uma vez picles, nunca mais pepino. Se eu tenho a madeira queimada, ela não vai voltar ao seu material, à sua matéria natural. O calor, ele é a forma de energia. Só que a gente tem que lembrar que o calor ele é gerado pela transformação de outras formas de energia, que são a energia química, a energia mecânica, a energia elétrica e a energia nuclear. Energia química. A gente tem o exemplo da fogueira. A energia mecânica. Lembra do atrito dos dois corpos. Se você pegar a sua mão e esfregar uma na outra, você tem o calor. A energia elétrica, que é a energia que ela é passada através da eletricidade. Por exemplo, um fio, um condutor. Ele passa energia elétrica que vai se transformar em calor. Lembra do efeito Joule. E a energia nuclear, que é a quebra ou a fusão dos átomos que compõem uma matéria. Combustível nada mais é do que toda substância capaz de queimar e alimentar a combustão. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Lembra do estado químico, o estado físico da matéria. Exemplos de combustíveis sólidos: madeira, papel, tecido, algodão. E aí vai uma dica. Todo combustível sólido, ele queima em superfície, em profundidade e deixa resíduo. Vamos imaginar a madeira. A madeira queima por fora? Queima por dentro? Quando acaba o fogo, fica resíduo? Combustível sólido. O algodão queima por fora? Queima por dentro? Quando acaba o fogo, quando acaba o calor, fica resíduo? Então, todo combustível sólido ele segue essa característica básica. Combustíveis líquidos. Os líquidos inflamáveis eles têm algumas propriedades que dificultam a sua extinção. Ou seja, os líquidos eles assumem as formas dos recipientes que os contêm. E se derramados, os líquidos tomam a forma do piso, fluem e se acumulam para as partes mais baixas. Por exemplo, no caso de uma gasolina, a gasolina ela é um líquido inflamável. Se derramada em um ambiente que tem a gravidade baixa,
ela vai começar a se acumular em galeria, poços, e aí é o perigo. Porque além do líquido inflamável, ele vai começar a liberar gases e vapores e ali a gente tem um ambiente propício para a explosão. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente trata do líquido inflamável, porque ele literalmente vai fazer com que o fogo ande. O líquido inflamável, ele tem uma característica simples. Ele só queima em superfície, ele não queima em profundidade. Então lembra do combustível sólido, que ele queima por fora e por dentro. O líquido inflamável não, ele só queima em superfície. Combustíveis gasosos. Os gases, eles não têm um volume definido. Tendem a ocupar rapidamente todo o recipiente que são contidos. É lógico, cada gás vai ter a sua característica. Por exemplo, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, muito comum utilizado em casa. Esse gás, a característica dele é que ele é mais pesado do que o ar atmosférico, cerca de 1,5 vezes. Então, quando esse gás ele está em suspensão na atmosfera, a tendência dele é se acumular em parte baixa. O gás natural. O gás natural, diferente do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou o gás encanado, o gás de rua, quando ele é disperso no ambiente, em vez de ele descer, ele vai se acumular para as partes mais altas. Ele é 1,5 vezes mais leve do que o ar. Então, quando se trata de combustíveis gasosos, vai depender da característica de cada gás. É por isso que é importante, dentro da empresa que você atua, dentro do local que você atua, você conhecer os principais riscos e os principais produtos que interagem com você, com a sua atividade laboral e com o seu ambiente de trabalho. Para o gás queimar, há necessidade de que ele esteja em uma mistura ideal com o ar atmosférico. Portanto, se estiver fora de determinados limites, ele não vai queimar. Quem é o comburente dentro do fogo? É o elemento que possibilita a vida das chamas, intensifica a combustão. É mais comum que o oxigênio desempenhe esse papel na matéria. Ou seja, comburente é o oxigênio. A reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? A reação em cadeia é o que torna a química autossustentável. Ou seja, o calor irradiado das chamas atinge o combustível e ele é decomposto em partículas menores, que se combinam com o oxigênio e queimam, irradiando outra vez calor para o combustível, formando assim um ciclo constante. Nossa, que difícil. Vamos lá. Ciclo. Então, se ele é um ciclo, ele vai obedecer essa ordem. Calor, combustível, comburente. Calor, combustível, comburente. É um ciclo, não tem ordem. Comburente, calor, combustível. Combustível, calor, comburente. Então isso é um ciclo. Enquanto eu tiver o calor, eu vou ter fogo. Enquanto eu tiver o combustível, eu vou ter fogo. Enquanto eu tiver o comburente, eu vou ter fogo. Formas de propagação do fogo. Condução, convecção e radiação. Essas são as 3 formas de propagação do fogo. Condução. A condução é a transferência do calor de um corpo sólido de molécula a molécula. Geralmente, ela é muito comum em partes metálicas. Imagine um garfo. Pegue o garfo, coloque na boca do fogo. Você vai perceber que sem ter fogo, a condução vai fazer com que o calor ande literalmente pelo garfo, pelo metal. E aí, você percebendo, você solta. Para a empresa, é muito comum em eletrodutos. Vamos imaginar que você está numa sala, essa sala começou a pegar fogo. O eletroduto começa a ser aquecido. Através da transferência do calor de molécula a molécula, pode ser que se esse eletroduto ele estiver transpassando para uma outra sala e na base dele, superior, dessa outra sala, ele estiver encostado em uma cortina, pode ser que a forma de propagação de condução faça com que pegue fogo na cortina sem ter fogo, só o calor. Convecção. A convecção ela é a transferência do calor pelo movimento de gases e massas aquecidos. Ou seja, é muito comum em incêndio de edifícios, onde os gases e vapores e massas aquecidos elas vão obedecer à gravidade da Terra. Irradiação. A irradiação é a transmissão do calor por ondas caloríficas, que se deslocam através do espaço. Ora, o Sol é uma única fonte de calor que se propaga para todas as direções.
Vamos recapitular. Condução, a transferência do calor de molécula a molécula. Convecção é a transferência do calor, onde tem a locomoção de gases e vapores aquecidos. E a irradiação é a transferência do calor por todas as direções. Lembre-se, o maior exemplo de irradiação que a gente tem é o Sol. Classificação dos incêndios. Os incêndios, eles são classificados: incêndios de classe A, incêndio de classe B, incêndio de classe C, D e K. Vamos ver cada uma dessas. É lógico, é importante a gente frisar que isso daqui ele segue um padrão internacional, né? Ou seja, o fogo é fogo em qualquer lugar do mundo, né? Então vamos imaginar que ele obedece cores também. Toda a simbologia na parte de segurança ela é feita para isso, né? Imagina de repente uma pessoa que porventura não tenha leitura, não seja alfabetizada. Com o treinamento, ela pode reconhecer essas classes só pela cor. É muito comum em obras. Repare para você ver que às vezes os extintores em cima, eles são pintados da cor. Tá? Então isso aqui ele obedece uma simbologia. Nós veremos mais para frente. Incêndio de classe A. O incêndio de combustíveis comuns que deixam resíduos. O resfriamento é o método de extinção que melhor se aplica. Incêndio de classe A. Combustíveis sólidos, madeira, papel. A gente tem que lembrar que são combustíveis comuns que deixam resíduos. O resfriamento é o melhor método para combater o incêndio de classe A. Incêndio de classe B. O incêndio de classe B, eles são incêndios em líquidos inflamáveis. O abafamento é o melhor método de extinção. Por exemplo, fogo em gasolina, óleo, querosene, derivado de petróleo. Incêndio de classe C. O incêndio de classe C é um incêndio que é definido em equipamentos elétricos energizados. Exemplo, fogo em motores, transformadores, geradores, computadores. Incêndio de classe D são incêndios envolvendo os metais combustíveis pirofóricos. Magnésio, silênio, antimônio, lítio, alumínio fragmentado, zinco, titânio, sódio e etc. O incêndio de classe K é o fogo envolvendo óleo vegetal e gordura animal em cozinhas. Agora pense um pouco no que você tem para queimar. Imagine uma televisão. Começou um princípio de incêndio numa televisão. Que classe de incêndio está? Vamos obedecer a seguinte ordem. Se essa televisão estiver energizada, eu vou tratar ela como classe C, ou seja, incêndios de classe C são equipamentos elétricos energizados. E se ela não estiver energizada? Aí que está. O equipamento onde você trabalha energizado, que classe ele está? Muitos dizem que a televisão, após cortada a energia, ela tem que ser tratada como classe A. Lembra que a gente comentou que líquidos inflamáveis são derivados de petróleo. Então, a predominância de uma televisão comum é plástico. O plástico, quando queimado, ele assume a superfície? Lógico, derivado de petróleo. Forma física da matéria. O plástico aquecido, ele vai derreter. Aí sim, ele vai assumir o ambiente. Cuidado com o que você usa para extinguir esse incêndio. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é a proteção e o combate a incêndio, parte 2. Tópicos a serem abordados nessa aula: métodos de extinção do fogo e aparelhos de extintores de incêndio. Métodos de extinção do fogo. Os métodos de extinção do fogo baseiam-se na eliminação de um ou mais elementos essenciais que compõem o fogo. Então a gente tem que lembrar que os elementos que compõem o fogo, eles baseiam-se no tetraedro: calor, combustível, comburente e a reação em cadeia. Então, os métodos de extinção do fogo, eles vão eliminando esses elementos. Os métodos de extinção do fogo, eles são baseados no isolamento, no resfriamento, no abafamento e na quebra da reação em cadeia. O isolamento é a forma mais simples de se extinguir um incêndio,
baseia-se na retirada do combustível ainda não atingido da área de propagação do fogo, interrompendo a alimentação da combustão. Então vamos imaginar o seguinte, trazendo para a realidade. Em uma sala de aula que inicia o princípio de incêndio no computador, né? Em segurança, a gente pode retirar esse material que sai em combustão ou, através do método de isolamento, a gente retirar as outras cadeiras de próximo àquele computador. Então a gente retirando em segurança aquelas cadeiras, a gente está retirando, a gente está isolando o material que tem para queimar do princípio de incêndio. Ou através também da retirada do material em questão, material que está em chamas. Esse é o método mais simples de se extinguir incêndio. Então, no método de extinção por retirada do material, a gente está eliminando a parte do combustível do nosso tetraedro. Resfriamento consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo a liberação de gases e vapores inflamáveis. A água é o agente extintor mais usado por ter grande capacidade de absorver o calor e ser encontrada facilmente na natureza. Então, o resfriamento ele vai atuar na eliminação do calor do tetraedro que compõe o fogo. Abafamento consiste em impedir ou diminuir o contato do comburente com o material combustível. Não havendo comburente para reagir com o combustível, não haverá o fogo. O abafamento elimina o comburente do tetraedro. Ele elimina o oxigênio do tetraedro que compõe o fogo. Um exemplo de abafamento que a gente pode trazer é aquela experiência da vela. A gente acende uma vela, vem com um copo e coloca em cima da vela. Quando a concentração de oxigênio naquele ambiente for diminuindo, a gente vai notar que a chama da vela vai se extinguindo. Por quê? Porque no método de abafamento a gente isolou o oxigênio daquele ambiente. Quebra da reação em cadeia. Certos agentes extintores, quando lançados sobre o fogo, sofrem a ação do calor, reagindo sobre as áreas das chamas, interrompendo assim a reação em cadeia, a extinção química. A reação em cadeia a gente tem que lembrar que é o ciclo do tetraedro, calor, combustível, comburente, calor, combustível, comburente, né? Então, quem vai atuar na quebra da reação em cadeia são os extintores, os agentes extintores. Aparelhos extintores de incêndio. São aparelhos portáteis ou carroçáveis, que servem para extinguir princípios de incêndio. Os extintores devem estar em local bem visível e de fácil acesso. O treinamento é parte eficaz contra o incêndio. Entre as medidas de prevenção e combate a incêndio, é claro que os aparelhos extintores não devem ficar de fora. Afinal, são eles que vão dar o combate ao princípio de incêndio. Então, os aparelhos extintores são parte eficaz quando se trata de medidas preventivas de combate ao incêndio. Extintor de água. Talvez seja o extintor mais utilizado. Por quê? Porque a água ela é encontrada com facilidade na natureza e ela tem o maior poder de absorção. Aqui nós temos uma unidade de 10 litros de água. Vamos dar uma repassada nas classificações de incêndio. Esse extintor ele é indicado para a classe A, portanto a classe A são materiais fibrosos que queimam em superfície e em profundidade. Ele não é indicado para a classe B, que são os líquidos inflamáveis, que queimam só em superfície. E muito menos indicado para a classe C, ele é proibido. Ou seja, a classe C são equipamentos elétricos energizados. Então, lógico, ele é proibidíssimo para a utilização em eletricidade. Água com eletricidade não combina. Tá? Então, quem vai cuidar dessa parte de extintor de classe A é a NBR 11.715, que vai tratar do extintor de classe A. Extintor de pó químico seco, PQS. Vamos ver. Esse extintor ele é indicado
para incêndios de classe B e para princípios de incêndio de classe C. A NBR, que trata o extintor de pó químico seco, é a 10.721. Aqui o extintor de CO2, dióxido de carbono, nuvem seca, gelo seco. Né? Quem cuida desse extintor, quem vai dar as diretrizes para esse extintor, é a NBR 11.716. A indicação para o uso desse extintor, classe B e classe C, líquidos inflamáveis e elétricos energizados. Lógico, para o combate a incêndio, vai depender de cada característica. Em se tratando de materiais combustíveis de classe A, os sólidos inflamáveis, esse extintor é de suma importância. Por quê? Dentro do cilindro há a existência da água. O agente extintor é a água. Ou seja, a água ela tem um poder de absorção tremendo. Ela consegue penetrar, por exemplo, em uma madeira, em apara de papel, em tecido, enfim, são os materiais sólidos inflamáveis. Lembrando que a água não pode ser utilizada em eletricidade. A água ela é condutora de eletricidade. Então, se você utilizar este equipamento para o combate a incêndio de classe C, você pode se machucar. Tanto o extintor de CO2, o dióxido de carbono ou o de pó químico, eles combatem a mesma classe de incêndio. Porém, com um detalhe. A grande diferença é que o extintor de CO2 ele é gás. E o gás ele não deixa resíduo. Porém, ele é um gás asfixiante, ou seja, ele atua por abafamento, ele desloca o oxigênio do ambiente. Então, em um ambiente fechado, os cuidados com ele são fundamentais. Primeiro, nós temos aqui o difusor e a manopla. Não devemos combater o princípio de incêndio segurando o difusor. Por quê? Aqui vai criar no difusor como se fosse um gelo seco. E esse gelo seco pode queimar a sua mão, chegando a queimadura de 3º, 2º grau. Então, por isso, a manopla. Nós devemos segurar na manopla. Segundo, esse tipo de agente extintor, o CO2, em uma sala fechada, ele com certeza vai tirar o oxigênio do ambiente. E dependendo da situação, pode tirar inclusive o seu oxigênio. Então você pode desmaiar, pode cair e não perceber. Né? Então a forma de combate dele em ambiente fechado é intermitente. Né? A gente não pode acionar o gatilho de uma vez e ficar segurando. Possivelmente, preferencialmente, de fora da sala e intermitente, em jatos intermitentes. Já o pó químico, ele não é um gás. A base dele é o bicarbonato de sódio, então é um pó. Ele vai combater as mesmas classes de incêndio, porém vai deixar resíduo. Então imagine você, um CPD, um central de processamento de dados, em uma distribuição geral de telefonia, onde a gente tem componentes eletrônicos sensíveis. Se você efetuar a utilização do pó químico seco, você vai conseguir combater o incêndio. Porém, todos os equipamentos eletrônicos que tiverem contato com a nuvem dispersada por esse extintor vão oxidar as placas. As placas vão oxidar. Então, se a sua empresa, como sugestão, ou se para a utilização do CO2, dê preferência para o CO2. Ele é um equipamento de um poder absoluto no combate a incêndio de classe C e não deixa resíduo. Esses dois equipamentos, tanto o extintor, que carrega o agente extintor de CO2, e o pó químico, que em seu interior contém o pó químico à base de bicarbonato de sódio, a gente tem que lembrar que eles combatem as duas classes. Né? Então, a gente lembrando que a classe B são equipamentos, são combustíveis que são basicamente derivados de petróleo, né, os líquidos inflamáveis. Então, esses dois equipamentos, eles vão agir no abafamento, ou seja, eles vão deslocar o alimento essencial do fogo, que é o oxigênio. Então, eles vão agir através da quebra do abafamento dentro do tetraedro do fogo.
Então, como exemplo, a gente tem, imagine uma mecânica, onde a gente tenha galões de gasolina, óleo, ou uma loja de tintas, que tem bastante líquido inflamável. Eles são realmente indicados para princípios de incêndio. Tá? A gente frisa bem aqui que os extintores são aparelhos utilizados para princípio de incêndio. Tá? Passou do princípio de incêndio, aí já é outra história. É incêndio e são equipamentos mais pesados. O mercado, ele traz para a gente hoje a tecnologia, uma gama de equipamentos para prevenção e combate a incêndio. Né? Aqui a gente trouxe para vocês os básicos, que vão atuar na classe A, B e C. A NBR 11.962, ela vai traduzir para a gente as manutenções periódicas que esses 3 equipamentos têm que passar. E isso é importante você saber, porque na empresa, de repente, você seja o encarregado de cuidar do equipamento do seu setor. Né? Então a gente tem que saber que todos esses extintores, o extintor de água pressurizada, o extintor de pó químico seco, o extintor de CO2, eles passam por manutenção. A gente tem a manutenção de nível 1, que ela é efetuada no local que o extintor está alocado. Por exemplo, o que eu vou observar nessa manutenção? O lacre de segurança, se ele não está rompido. Eu vou observar também se o medidor de pressão está acusando que o extintor está em operação, que ele pode ser utilizado. Geralmente vai estar na marcação verde. Eu vou observar também a obstrução na manutenção de nível 1, a gente observa isso também. Se eles não estão obstruídos, a limpeza dos equipamentos, se o requinte deles não são entupidos. Tudo isso daqui faz parte da manutenção de nível 1. O rótulo, se estão em condições de operação, a empresa mantenedora, se ele está na validade, tudo isso vai estar no rótulo dele. É como se eu comparo como se fosse um remédio. Né? A gente, antes de tomar o remédio, tem que ler a bula, não é verdade? Então, assim são com os extintores. Antes de utilizar, a gente tem que ler o rótulo, eles trazem informações importantes para a gente, muitas vezes até, de repente, para um leigo. Então, o rótulo é parte eficaz da manutenção, eles têm que estar bem limpos, têm que estar visível. Já a manutenção de nível 2, esses extintores eles vão depender de uma empresa. Ou seja, são as recargas anuais do extintor de água, pó químico e CO2. Anualmente, eles têm que ir para a recarga, onde a empresa recolhe a porcentagem, geralmente é 50%. Ou seja, na minha empresa tem 10 extintores, vão 5 extintores para recarga, quando eles voltarem vão os outros 5 que ficaram. Não deixa a sua empresa sem a proteção dos extintores. Tem empresas que mandam os extintores de uma vez só para recarga, e aí? E se pegar fogo? Os extintores não vão estar no local. Então, os extintores, na manutenção de nível 2, a empresa vai fazer a recarga dele, efetuar a recarga. Se tiver que fazer a pintura, ela vai fazer. Se tiver que trocar algum componente, vai precisar de uma empresa especializada, algum componente. Já a manutenção de nível 3, ela está embasada no teste hidrostático. Ou seja, a cada 5 anos, os extintores eles têm que passar por um teste hidrostático, ou seja, eles são submetidos 1,5 vezes à sua carga nominal. Ou seja, um extintor de CO2, ele tem em média 130 libras. Então, eles são colocados em câmaras especiais hiperbáricas e são submetidos 1,5 vezes. Se no teste não houver vazamento, não tiver furo, vazão, ele pode ser utilizado por mais de 5 anos. Na manutenção de nível 3, cada extintor pode ir até 3 vezes, ou seja, a vida útil do extintor são 15 anos. Então, passou 15 anos que ele vai sofrer 3 manutenções, que são feitas a cada 5 anos, na manutenção de nível 3, o extintor tem que ser descartado e a empresa tem que comprar um novo para utilizar no local. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. E o nosso assunto de hoje é a proteção e o combate a incêndio, parte 4. Os tópicos a serem abordados nessa aula são as medidas preventivas e como agir em caso de incêndio. Medidas preventivas.
À medida em que a cidade cresce, aumenta também os riscos e as possibilidades de ocorrerem grandes incêndios. Então daí a importância da medida preventiva. A prevenção não pode falhar nunca. Para evitarmos o princípio de incêndio, ou mesmo um incêndio, devemos seguir algumas dicas de prevenção, umas dicas preventivas, ou seja, entre as medidas preventivas podemos citar a fiscalização, fiscalizar e manter desimpedidos o acesso às rotas de fugas, escadas e corredores, para facilitar a saída de pessoas em caso de incêndios. Na fiscalização e impedimento de obstruções de escada e corredores é de fundamental importância. Imagine numa situação de emergência, você precisar correr para um lugar e se deparar com uma porta obstruída com caixas, vasos, né? Então a gente tem que se atentar nesse tipo de fiscalização, a desobstrução desses locais. Medidas preventivas englobam também em providenciar a manutenção de reparos na estrutura das edificações, ao detectar riscos ou danos de parte elétrica ou patrimônio. Ou seja, na sua ronda, na sua verificação, identificou uma situação como essa, você faça um relatório, se possível, indique em registro fotográfico e passe para a sua hierarquia, para que as medidas necessárias sejam adotadas. Ou você mesmo já vá no local e retire o que esteja em não concordância com essa situação. Evitar o acúmulo de detritos, materiais imprestáveis ou de fácil combustão em locais inadequados, como porões, sótãos, áreas de circulação e etc. Ou seja, a organização, a limpeza do seu local de trabalho é muito importante, né? De repente você vai deixando acumulado detritos em porões, pode ser que por lá se inicie um princípio de incêndio ou mesmo um incêndio de grande proporção. Atentar-se para vazamento de líquidos inflamáveis, principalmente como combustíveis em estacionamentos. Pode parecer besteira, mas de repente no seu local de trabalho, você passando em um estacionamento, atentar-se para esse vazamento de líquido, pois lá pode iniciar o princípio de incêndio. Avisar a distribuidora de gás local em caso de vazamento de gás natural, encanado ou GLP, o gás liquefeito de petróleo. Tenha em mãos o telefone da concessionária da sua região. Tomar cuidado com o manuseio de líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis, eles são presentes basicamente no nosso dia a dia. Então, quando se manusear um tipo de material nessas situações, se atentar com fonte de ignição, cigarro, né, um equipamento que esteja em superaquecimento, vale a pena pensar nisso também. Monitorar ignição com óleos e fritadeiras. Certa vez, ao local que eu trabalhei, ocorreu um princípio de incêndio numa cozinha. Lógico, quem iria imaginar? Né? Eram 6 horas da tarde, fomos acionados e ao chegarmos no local, para nossa surpresa, a ignição se tratava de uma fritadeira. Na apuração da ocorrência, foi detectado que o termostato da fritadeira não acionou a determinado nível de caloria, onde o óleo entrou no seu ponto de ignição e iniciou-se o princípio de incêndio. Acreditem, deu trabalho para apagar. Então esse é o item muito importante na parte de indústria, na parte de comércio, edifícios residenciais, comerciais. Se atentem a isso, que o risco está onde a gente não vê. Atentar-se para equipamentos com superaquecimento, principalmente os que contêm resistência. Trazendo para a nossa realidade, ou de repente o que a gente vivencia mais próximo, né? Esse risco ele aparece principalmente dentro de casa. Quando de repente alguém da nossa família esquece a chapinha acesa, o ferro de passar roupa, são equipamentos que contêm resistência, né? Por exemplo, em fiação, isso aqui é chamado de diamante, onde a gente pode perceber onde começou o princípio de incêndio. Para uma futura investigação, a gente já consegue perceber que foi através de um superaquecimento de um condutor elétrico, ou seja, um curto-circuito. Então a gente tem que se atentar para isso. Todo equipamento que ele tem, principalmente resistência, não pode ficar sem uma visão, não pode ficar desassistido. Evitar o acúmulo de materiais gordurosos em chaminés, coifas e exaustores. Né? Novamente aqui a importância da manutenção, da limpeza, da prevenção. Imagina uma chapa de um restaurante, onde vai se fritando, vai se produzindo alimento e vai se acumulando placas de gordura nas coifas. Essas placas de gordura, se elas atingirem o ponto de fulgor, o ponto de ignição,
vão iniciar o princípio de incêndio. Como agir em casos de incêndio? Em caso de simulação ou incêndio, adote os seguintes procedimentos. Quando a gente diz aqui, em casos de simulação ou incêndio, acredite, em casos de simulação, leve a sério o plano de abandono do seu local de trabalho, da sua empresa, escola, enfim, não desacredite, pois pode ser um incêndio de verdade. Quando a gente fala de plano de abandono, a gente tem casos de evacuação que não se tratam só de incêndio, terrorismo, ameaça de bomba, vazamento de gás. Então, quando a gente traz para vocês a parte de simulação, leve a sério, leve à risca como se fosse uma emergência real. Mantenha a calma. Calma e racionalidade. A calma é a base de tudo. Caminhe em ordem, sem atropelos. Não corra e nem empurre. Não grite ou faça algazarras. É comum a gente encontrar em plano de abandono, ainda mais nos tempos atuais, as pessoas filmando, gravando através de seus celulares para postarem em redes sociais. Né? A gente tem que lembrar que só o ato da pessoa estar filmando, ela já está tirando atenção. Ela está olhando o celular, ela pode tropeçar, cair numa escada de segurança, levar consigo mais alguns ocupantes da edificação, causando ainda mais transtornos. Então, mais um motivo para a gente levar a sério, levar à risca. Não fique na frente de pessoas em pânico. Se não for possível, é necessário acalmá-las ou evitá-las. Caso consiga, avise um brigadista. Todos os empregados, independente do cargo que ocuparem na empresa, devem seguir rigorosamente as instruções do brigadista. Mais um ponto importante, é comum nos depararmos em planos de abandono com alta diretoria, com donos de empresa, com gerentes, gestores, que não querem participar do plano de abandono. Imaginem vocês, numa situação de emergência, todos vão se igualar, todos são iguais. Então, se de repente essa for só a situação de um cargo de uma hierarquia maior, obedeça também o plano de abandono. O que sai em jogo é a sua vida. Nunca volte para apanhar objetos. Ao sair de um lugar, feche as portas e as janelas sem trancá-las. Não se afaste dos outros e não pare nos andares. De repente você tem um bem, você tem algo que você não quer perder, né? Pense se vale a pena você ir atrás de um bem material ou você cuidar da sua vida, né? De repente você pode se queimar, se ferir, se machucar, você pode ser afastado do seu serviço e de repente você não poder continuar com a sua vida laboral, né? Então você não vai poder batalhar outros bens. Então, nesse caso, eu acho que não vale a pena correr atrás do material, tá? Por que que a gente tem que fechar a porta, a janela? Né? Porque lembra que um dos fatores que alimenta o fogo é o oxigênio. Né? Não que a gente vai extinguir o incêndio fechando a janela, mas a gente vai retardar o processo da queima. A gente vai estar diminuindo o local com oxigênio. Se possível, até como sugestão de melhoria, os lugares, até para os brigadistas, os lugares que vocês forem fechando, sinalize com um X na porta. A equipe de emergência, de resposta, vai saber que naquele local já foi vistoriado e que não há possíveis vítimas. Leve consigo os visitantes que estiverem em seu local de trabalho. Sapatos de salto alto devem ser retirados. Não acenda ou apague luzes, principalmente se sentir cheiro de gás. Sapatos de salto alto é de extrema importância, né? De repente, num plano de abandono, numa situação de incêndio real, você não se atente, mas é importante você tirar o sapato de salto alto, mesmo que caminhe descalço, não tem problema não, é melhor do que você se machucar. Deixe a rua e as entradas livres para a ação dos bombeiros e do pessoal do socorro médico. Dirija-se para um local seguro, pré-determinado pela brigada ou aguarde novas instruções. É importante ressaltar que as ruas, os locais, as vias de acesso ao estabelecimento devem estar desimpedidas, né? Imaginem vocês, a equipe de resposta, de emergência, de desastre, tentando acessar o local para combater um incêndio, para atender uma ocorrência de emergência e não ter acesso. Novamente aí a obstrução e pedindo a ação do combate ou a resposta à emergência. Em locais com mais de um pavimento, como é o caso de edifício,
Nunca utilize o elevador. Não suba, procure sempre descer. Utilize as escadas de emergência. Desça sempre utilizando o lado direito da escada. Por que não utilizar o elevador? Pode ser que, dependendo da situação, a energia do prédio, o fornecimento de energia, esteja interrompido, ele seja interrompido. Ou seja, você vai ficar preso dentro do elevador. Ou piorando um pouco mais a situação, esse mesmo elevador simplesmente pode abrir as suas portas no patamar, no pavimento da ocorrência. E lembre-se, um dos itens, um dos elementos que alimenta o fogo é o oxigênio. E no caso de uma edificação, o poço do elevador é o ambiente que mais tem oxigênio. Então o fogo ele vai procurar o poço do elevador para se alimentar. No caso de não subir, procurar sempre descer, é importante frisar que a tendência do calor e da fumaça lembra do efeito de convecção, é subir. Então, a propagação do calor vai ser na forma de convecção. Então, por isso que sempre que possível a gente não deve subir. Quanto à utilização das escadas, a utilização do corrimão ao lado direito, é interessante a gente observar que, como via de regra, toda a descida, toda a evacuação de um edifício pavimentado tem que ser feito pelo lado direito. Ou seja, segura o corrimão do lado direito. O lado esquerdo é destinado à equipe de resposta, à equipe de emergência. Então sempre o seu lado esquerdo vai ter que estar desimpedido, livre para a subida da equipe de emergência e a sua descida vai ter que ser feita através do lado direito. E começa a reparar, o corrimão do lado direito, ele é único, ele desce até o piso de evacuação, enquanto o corrimão do lado esquerdo, ele tem fim, ele acaba, ele é seccionado. Em situações extremas, como eu devo agir em situações extremas de incêndio? Nunca retire as roupas, procure molhá-las, para proteger a pele da temperatura elevada, exceto em caso de simulado. Gente, cada situação é uma situação, cada emergência é uma emergência, cada cena é uma cena, né? O que a gente passa para vocês aqui são diretrizes, são algumas dicas preventivas de como você agir em caso de incêndio, né? Dentro da possibilidade, se no seu local de trabalho, daí mais uma vez a importância de você conhecer o seu local de trabalho. Num caso de extrema importância, é você se molhar, né? Então você pode ir até o banheiro, pegar mesmo a água, molhar seu corpo, ou você pode pegar a água, molhar a porta que separa o ambiente do fogo, mantendo as portas úmidas. Acreditem, isso faz totalmente a diferença. Se houver a necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhe todo o corpo, roupas, sapatos e cabelo. Então esse é o complemento do item anterior. Proteja a respiração com o lenço molhado, junto à boca e o nariz. Mantenha-se sempre mais próximo do chão, onde é o local de menor concentração de fumaça. Então é lógico, num caso de incêndio, né, quanto mais abaixado, é melhor para você. É importante frisar que, em média, 70% das vítimas fatais de incêndio, elas deixam a sua vida, elas morrem pela intoxicação, pela fumaça. Muitas vezes, quando o fogo atinge o corpo, já não tem mais vida, né? Então, é mais um item de extrema importância. Cuidado, o que mais mata incêndio é a intoxicação à fumaça, e não propriamente dito o fogo. Sempre que precisar abrir uma porta, verifique se ela não está quente. Mesmo assim, abra vagarosamente. A gente tem que lembrar, novamente, que quem alimenta o fogo, um dos componentes é o oxigênio. Então, num ambiente de queima lenta, onde não há a concentração efetiva de oxigênio, você pode ocasionar uma explosão ambiental, né? Então, se você abrir a porta rapidamente, você pode suprir aquele ambiente com o elemento que faltava para manter o fogo. Lógico, oxigênio. Então vai acontecer uma explosão ambiental chamada de backdraft, onde você vai ser projetado para fora, bem para longe, e isso pode se machucar. Um outro detalhe quanto à abertura das portas, é importante a gente notar a temperatura da porta, né? Como que eu devo fazer isso? Você pode pegar as costas da mão, né? No caso de uma porta, sentir a temperatura em cima, embaixo da porta e
nas maçanetas, nos metais, né? Lembra da condução, que é a transferência do calor através de molécula a molécula. Por exemplo, uma barra de metal, a gente pode sentir a temperatura. Um outro fator importante das costas da mão é porque, de repente, essa mesma fechadura, essa porta, ela pode estar energizada, né? Quem não me garante que do lado de lá, devido à corrosão, ao fogo, um eletroduto se rompeu, partiu e encostou um condutor energizado nessa porta, né? Então, de repente, nem o fogo te mate, pode ser que você morra eletrocutado. Então, olha a importância. Lógico, se a gente encostar na porta, a porta estiver energizada, não há possibilidade dos nervos contraírem para trás da mão, né? Então, você pode sofrer uma descarga elétrica, mas você não vai ficar grudado na porta. Se ficar preso em um ambiente, procure inundar o local com água, sempre se mantendo molhado. Não salte, mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicação. Então a gente tem que lembrar que a gente está falando aqui de edifício pavimentado, em prédio. Lógico, novamente, cada cena é uma cena. Mas não desacredite, não, o socorro vai te resgatar. Então, em temperaturas extremas é comum o desespero bater, daí mais uma importância da calma e racionalidade, né? Então não salte, evite saltar. Lembre-se, a responsabilidade de evitar incêndios não cabe somente aos bombeiros, mas sim a todo cidadão ciente de seus deveres. O fogo é necessário para a sobrevivência do ser humano. A sua aplicação é vasta, desde o cozimento de alimentos até a impulsão de foguetes para o espaço. Nessas condições, o fogo está sob controle, porque nós manipulamos com segurança. Quando este mesmo fogo passa do fogão para um material combustível existente nas proximidades e se alastra, estamos diante de um princípio de incêndio, que produz maior volume das chamas e temperaturas mais intensas. Imagine sua casa. A gente tem o fogão, lógico. Então, quando eu tenho fogo na boca do fogão, ali o fogo está sob controle, né? Se eu fechar o registro, se eu seccionar, eu não tenho mais fogo. Agora, se nesse mesmo fogão, o que é comum acontecer, as pessoas colocam um pano de prata em cima daquela tampa de vidro, né? De repente vai fazer o arroz, cozinhar o arroz, coloca o pano de prata na panela, né? Lembre-se da irradiação. Aquele mesmo fogo, através da irradiação, pode transferir o calor para um pano de prato, por exemplo. Aí sim, nós estamos diante de um princípio de incêndio. Por mais que você desligue o fogo do pano não vai seccionar, não vai desligar. Então ele vai continuar o processo de combustão, né? E se daquele mesmo pano de prato for passando para a cortina, para tudo que tem de combustível próximo ao ambiente, a gente pode estar diante de um incêndio, né? Precisando de equipamentos mais pesados, de medidas mais eficazes para controlar o fogo. Então, o fogo causa danos ao patrimônio e às pessoas. Diante disso, podemos concluir que o incêndio é o fogo descontrolado, certamente por ter sido mal manipulado ou em razão das normas básicas de prevenção contra incêndio não terem sido obedecidas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre incêndios e uso correto de EPCs e EPIs. Espero que tenham gostado. Frequentem nossas redes sociais e até a próxima!